Ô, gente, aqui, vocês sabem que esse exercício que o professor Eduardo resolveu é da nossa lista de fadiga, né? Daí eu quero te mostrar o enunciado do exercício inteiro. Mas antes, deixa eu dar um pulo para mostrar para vocês o canal do professor Eduardo, o Matemadicas. Além do nome ser genial, o canal é bacana demais. Pra vocês terem uma ideia, ele tem mais de 44 mil inscritos. E aí no canal o Edu dá aula sobre raciocínio lógico, sobre matemática básica, e aí ajuda o pessoal a estudar para concurso, né? Agora ele tá aparecendo no vídeo aí. Cadê ele? Olha lá. Agora ele tá aparecendo no vídeo, a carinha. Mas o cara tá chique demais. Antes ele dava aula na lousa mesmo, aparecia só a mãozinha. Era bem legal. E, enfim, quero agradecer ao professor Eduardo. Mentira, eu chamo ele de Edu. Porque o cara, além de meu amigo, é um ótimo professor, mas principalmente uma pessoa maravilhosa. Edu, valeu demais. Obrigado pela ajuda. Apareça mais vezes aqui. Isso aí é uma prova que depois que você termina a faculdade, dá para conviver harmoniosamente com o seu professor, entendeu? Porque muita gente vê a gente que nem se fosse o porteiro do Enem. Acha que é a gente que decide se você entra ou se você sai. Mas não é bem assim. Bom, vamos voltar para a lista. Bom, mas aí eu já me deparo com outra coisa maravilhosa, né? Dá uma olhada nisso. Teste de fadiga em avião. Aí é difícil, né? Bonito demais, doido demais. Então vamos dar um pulo lá para o exercício 9, passar o olho no enunciado do exercício, porque o exercício 9 foi o exercício que o professor Eduardo resolveu para a gente. Na verdade, ele fez só e somente só a análise de rainflow em cima desse gráfico. E aí, obviamente, eu sugiro que você leia o exercício, tente fazer o exercício, e eu vou continuar aqui partindo da análise de rainflow que o professor Eduardo fez. Daí quero retomar brevemente, nesse exercício foi fornecido para vocês um gráfico de tensão em função do tempo. Gente, por favor, existe uma diferença grosseira, grotesca, abissal entre tensão e força e momento. Então, força e momento geram a tensão. Então, nesse exercício foi fornecido para vocês um gráfico de tensão em função do tempo. Daí o algoritmo de rainflow consiste basicamente em você identificar os padrões. Então a gente tem, por exemplo, um padrão aqui, outro padrão aqui e assim por diante. E aí você tem que fazer o quê? Escolher dois padrões consecutivos. Então nesse exercício o professor Eduardo escolheu o primeiro padrão e o segundo padrão. Esse é o período da análise. E aí a regra é identificar o ponto de maior valor absoluto no primeiro padrão, esse carinha aqui, e aí você vai chamar esse cara de A, e depois você vai chamar esse mesmo ponto no padrão seguinte de A'. Uma vez que você fez isso, você tem que nomear todos os picos e vales dentro desse intervalo. E aí, uma vez que você fez essa nomeação, daí você começa as análises, comparando o tamanho do segmento de reta um com o outro. E aí eu falei para vocês que eu vou sempre fornecer em intervalos de tempo iguais para que vocês façam análise só e somente só comparando os valores de Y, ou seja, só as tensões. Porque na prática é o computador quem vai fazer essas análises de tamanho. Então eu fiz uma limpeza e vou refazer. Então primeiro nomeio o ponto A no primeiro padrão, depois a gente nomeia o ponto A' no padrão subsequente. Faz a nomenclatura dos picos e vales dentro desse intervalo e daí o professor Eduardo mostrou para vocês como é que a gente faz a técnica para que a gente extraia desse carregamento quais são os carregamentos que literalmente levam à fadiga. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês que a análise inicial que a gente estava fazendo era pegar o valor da tensão máxima, depois pegar o valor da tensão mínima e fazer a análise de fadiga só e somente só com essa discrepância de carga. Essa era a tensão máxima, essa era a tensão mínima, daí a gente calculava uma tensão média, uma tensão alternada e aplicava o critério de fadiga uma vez. Agora, os pesquisadores que desenvolveram o algoritmo de contagem de rainflow perceberam que quando a gente tem ciclos de carga iguais a esse, que na verdade, ao invés de só ter 0 e 600, a gente tem outros 3 ciclos que causam fadiga no corpo de provas. E aí funciona da seguinte maneira, na medida em que a gente tem uma carga ou descarga de C para D, a fadiga avança um pouco. Daí o que os pesquisadores descobriram é que na hora que a gente tem uma carga ou descarga entre C e D, que a trinca de fadiga está sujeita a um carregamento que tem uma discrepância, uma amplitude de 50 megapascal. E por conta disso, essa trinca de fadiga avança um pouquinho, proporcional a 50 megapascal. Daí, quando a gente tem um carregamento ou um descarregamento entre B e E, a gente tem uma amplitude de carga de 100 megapascal. E que aí a trinca de fadiga progride proporcionalmente a 100 megapascal. E daí, finalmente, quando a gente tem um carregamento e um descarregamento, ou seja, uma carga e descarga entre A e F, ou seja, entre 600 e 0, e que a trinca de fadiga
também anda um pouco mais, só que ela progride proporcionalmente a essa amplitude. Então você sabe que eu gosto de fazer analogia, é como se você fizesse uma atividade que te cansasse 50 megapascal e depois logo na sequência você fizesse uma atividade que te cansasse 100 megapascal. Estou fazendo analogia sempre com fadiga, por isso que eu estou usando a palavra cansar. E aí depois você faz uma atividade que te cansaria, ou seja, te daria trabalho proporcionalmente a 600 megapascal. Então é óbvio que a trinca de fadiga vai andar muito mais quando ela estiver sujeita ao carregamento verde, porque a amplitude é maior. E agora o que você precisa fazer é simplesmente repetir o cálculo algumas vezes, porque a gente tem um ciclo de fadiga CD. Então o que você vai fazer? Você tem o máximo e o mínimo desse ciclo. Ora, você sabe quais são os fatores de concentração de tensão Q, KT, e isso te permitiu calcular o fator de concentração de tensão KF. Então você consegue calcular a tensão média e a tensão alternada do ciclo CD. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Você vai aplicar o critério de Soderberg, que é o critério de fadiga, e esse critério te permite determinar se essa peça sujeita somente, presta atenção, somente ao carregamento vermelho, ou seja, somente ao carregamento CD, se essa peça falha ou não por fadiga. Então você consegue calcular o coeficiente de segurança dessa peça. Caso o coeficiente de segurança dê menor do que 1, essa é a regra. Aí o que você vai fazer? Calcular a durabilidade da peça. E aí você vai usar o critério de Morrow para fazer a previsão de vida dessa peça se ela estivesse sujeita somente ao ciclo CD. Daí o que você vai fazer? Você vai replicar esses cálculos agora para o ciclo BE. Você vai fingir que a peça está sujeita só e somente só ao ciclo BE. Gente, vocês têm o KF, já foi calculado. E você tem a tensão máxima e mínima do ciclo BE. Quem que você consegue calcular? Você consegue calcular a tensão média, a tensão alternada do ciclo BE. Aí o que você faz? Aí você aplica o critério de Soderberg para calcular o coeficiente de segurança, a fadiga, como se a peça estivesse sujeita só e somente só ao ciclo BE. Se esse coeficiente de segurança der menor do que 1, significa que você precisa estimar a vida em fadiga. E aí você novamente vai usar o critério de previsão de vida de Morrow para calcular o número de ciclos da peça como se ela estivesse sujeita só e somente só ao ciclo BE. Lembre-se, a gente só vai fazer cálculo de previsão de vida caso o coeficiente de segurança daquele ciclo dê menor do que 1. Bom demais! E agora nos resta somente o ciclo AF. E aí você vai repetir os cálculos. Você tem as tensões máximas e mínimas do ciclo AF. Você tem o fator de concentração de tensão dinâmico. O fator de concentração dinâmico foi obtido através do KT e através do Q, ao resolver o enunciado do exercício. E aí o que você vai fazer? Utilizando o KF, você vai calcular a tensão média do ciclo de cargas AF, a tensão alternada do ciclo de carga AF, ou seja, fazendo em verdinho. E aí você vai aplicar o critério de fadiga, que no exercício foi especificado, que é o critério de Soderberg, e aí você consegue calcular o coeficiente de segurança da peça como se ela estivesse sujeita só e somente só ao ciclo AF. Eu tinha esquecido de apagar aqui o azulzinho da vida de Morrow, mas tudo bem. Daí você vai fazer o seguinte, se esse coeficiente de segurança de Soderberg der menor do que 1, quando eu falo esse coeficiente de segurança de Soderberg, é o coeficiente de segurança de Soderberg aplicado só e somente só ao ciclo AF. Se o coeficiente de segurança de Soderberg der menor do que 1 para o ciclo AF, você aplica o modelo de previsão de vida de Morrow e calcula o número de ciclos de Morrow. Mas aí você pode estar se questionando, professor, nós teremos 3 números de ciclo, ou seja, 3 previsões de vida individuais, como se a peça tivesse sujeita somente a CD, somente a BE e somente a F. O que eu faço com eles? Daí eu vou te explicar isso daqui a pouquinho, que é a teoria de Palm-Green-Miner. Mas por enquanto, vamos só fazer o seguinte, vamos resolver esse exercício numericamente na próxima videoaula? Então acompanha aí, por favor.